tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui em nosso canal. Não me conhece ainda, não tem problema nenhum, eu sou Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio e este é o canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo. Hoje estaremos dando continuidade à segunda temporada da nossa série que fala sobre sementes especiais, plantinhas de colecionadores, e vamos trazer para vocês o segundo vídeo da nossa Nangpin. A Nangpin terminou sofrendo um pouco, nós tivemos essa plantinha daqui com sua copa totalmente desfeita, tivemos uma queimadura nesta outra daqui, e nessa outra daqui também, assim como a primeira, sofreu a perda de toda a sua copa, apenas uma resistiu melhor. Isso aconteceu também com a nossa Black Soco, com a nossa Black Hawk, enfim, com a Got, com algumas outras que nós também já vimos. Vamos lá. A Nangpin é uma plantinha fantástica, é uma variedade da espécie arábico. Já tivemos o primeiro vídeo, se você não viu ainda, vou deixar o card aqui em cima para que você possa ver. E caso você se interesse por esta plantinha ou qualquer outra planta da série, ou até qualquer outro tipo de planta, lhe convido a visitar nossa loja que fica no www.salvadoradenio.com.br. Faça uma visita, escolha a sua semente, adquira a sua semente, plante e seja muito feliz. Bom, lhe convido a se aproximar um pouco mais para que a gente possa estar lhe mostrando tudo que aconteceu com essas plantinhas maravilhosas chamadas Nangpin. Venha comigo. Bom, voltamos depois de 45 dias para mostrar mais uma vez como estão as nossas Nangpin. As Nangpin, como nós falamos no primeiro vídeo, ou na primeira temporada desta série, é uma planta que se desenvolve muito rapidamente e tem como uma de suas principais características a fácil emissão de galhos. Essas plantinhas têm 45 dias, pode acreditar. Olha só o desenvolvimento dessas plantas. Bom, nossas pequenas também passaram, assim como as outras duas, a Black Soco e a Black Hawk, por ataque de ácaro. Na verdade, todas passaram. E nós podemos ver que algumas delas, como essa daqui, terminou tendo suas folhas mais amareladas, enquanto outras passou pelo processo do protocolo de acaricida sem perder as folhas. Porém, a nossa pequena aqui, que ficou no vaso maior, foi quem mais sofreu com o ataque de ácaros e com o acaricida. Assim como a Black Soco, você pode ver que ela também perdeu todas as suas folhas. Eu vou aproveitar que ela está sem folha nenhuma para mostrar, como essa plantinha emite galhos. Você veja que nós temos, mais uma vez, planta com 45 dias. Eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 galhos emitidos. Perdeu todas as suas folhas, porque foi atacada pelos ácaros. Nós entramos com a acaricida e agora ela está se recuperando. Então nós já podemos ver, inclusive, uma pequena brotaçãozinha aqui desse lado. Mas ela vai se recuperar como um todo, Essas novas brotações vai trazer uma copa nova, vai estar bem verdinha, e eu acredito que nos próximos vídeos a gente já vai ver essa plantinha no seu auge de desenvolvimento, de formosura ou de beleza. Bom, essa daqui foi a que sofreu mais, como nós falamos e mostramos. As suas folhas realmente ficaram bem amarelas. Isso faz com que elas caiam ao toque, Essas daqui não estão caindo ainda. Nós vamos deixar que ela fique na planta, porque ainda estão desenvolvendo o papel de fotossíntese, mesmo que não tão eficientemente assim, mas continua produzindo energia para a nossa pequena. Então nós podemos ver aqui que realmente todas as suas folhas estão amarelando. Possivelmente todas essas folhas vão cair e vão então brotar novas folhas para compor a sua copa. Muito bem, nós resolvemos então intervir e já fazer a poda dessas folhas. Então, utilizando uma tesoura para poda, Então nós vamos fazer a poda ou a retirada dessas folhas que já estão praticamente mortas, e desta forma a gente termina dando um alívio maior para essa planta, estimulando também o crescimento
dos seus galhos, né? Inclusive deu fungo no pezinho da folha. Bom, quando a gente faz esse tipo de procedimento, né, a gente deixa os seus galhos à mostra. Aqui também foi a primeira dicotiledônia dela, ó. Então vamos estar tirando. As folhas de cima eu não vou mexer, tá bom? Só vou tirar realmente as folhas que estão comprometidas. Então, está comprometida, a gente vai retirar. As demais nós vamos deixar e ela vai nascer esplendorosa. Agora dá para ver bem os seus galhinhos, né? Algumas aqui deram até fungo. Se aqui deu fungo também, eu vou estar retirando. Algumas saem ao toque, né? Você toca o dedo, elas já caem. Faz parte, tá bom? Bom, então assim ficou a nossa nangue-pin depois da nossa intervenção ou da nossa poda foliar. Ficou melhor até para o acaricida chegar nessas áreas daqui, porque às vezes a folha termina impedindo, empatando. Mas já dá para ver que nós temos bastante emissões, né, de galhos, uma característica muito interessante dessa plantinha. Aqui também nós temos uma que está com fungo. Às vezes é necessário fazer este tipo de intervenção, que ela vai se recuperar, não tem problema nenhum, não tenha medo. E logo logo ela vai estar bem bonita mais uma vez. É bom que a gente vai até acompanhar a recuperação dessa pequena. Aqui estamos de volta, né, com a nossa série, nossa nangue-pin. Nós temos aqui as nossas 4 plantas. O que é que vem acontecendo? Nós mostramos na última filmagem que nós tivemos um ataque de ácaro. E a nangue-pin foi a que mais sentiu esse ataque. Nós já entramos com protocolo de acaricida, já foram feitas 3 aplicações e o resultado aqui está. Das 4 plantinhas que nós temos, é bem interessante porque tem uma delas que, apesar de também ter sido atacada, né, dá para ver que tem algumas manchas nas folhas, enfim, mas ela não sofreu tanto quanto as outras. Essa daqui nós desfolhamos toda, né? Tá logo no início do vídeo. E essas outras 2 daqui foram amarelando com o tempo durante o protocolo. O que é que nós vamos fazer? Ainda estão com ácaro, nós vamos fazer uma 4ª aplicação, desta vez com a concentração um pouco mais forte. Em vez de 1 ml por litro, nós estamos usando o dobro, ou seja, 2 ml por litro, e vamos tentar combater esses ácaros. Outra coisa que nós vamos fazer, vamos desfolhar essas 2 plantas. Bom, outra coisa que nós vamos fazer, outra ação preventiva nesse caso aqui, é desfolhar essas 2 plantinhas. Isso vai ajudar muito nesse combate de ácaro também, porque eles não vão ter, na verdade, onde se refugiar, que são nas folhas, e depois vai vir uma nova brotação, como está começando a vir nesta daqui. Então, como eu sempre digo para vocês, para cada ação, uma ferramenta. Vou recortar ou vou cortar as suas folhas. Qual é a ferramenta? Uma tesoura de poda. A maioria eu poderia fazer isso com o estilete ou com a faquinha, se as folhas estivessem assim, como essa daqui, desta folha saudável, sim. Aqui vai ser mais difícil porque as folhas estão moles, estão vendo? Então vai ser difícil você conseguir cortar com o estilete. Então, nesse caso, a tesoura termina sendo a melhor ferramenta. Então nós vamos desfolhar a nossa nangue-pin toda, ok? A maioria, porque simplesmente você não arranca a folha, vem aqui e puxa. Por quê? Porque eu não quero correr o risco de perder ou de ferir nenhum meristema. Então eu prefiro simplesmente podar toda a folha. Aí vem um detalhe bem importante, tá? Nós estamos tratando de uma infestação bem chatinha que é o ácaro. Eu não posso deixar as folhas que caem no substrato. Por quê? Porque elas vão estar cheias de ácaros. Se eu quero me livrar deles, eu não posso deixar essas folhas aqui, correto?
Então, já desfolhei a primeira, vamos desfolhar agora a nossa segunda. Também, ó, a segunda, algumas folhas estão saindo na mão, tá vendo? Não é preciso fazer esforço nenhum. Se for fazer esforço, você não faz isso, você corta com a tesoura. As que saem, ó, assim facilmente, você retira com a mão. Já dá para ver que tem novas brotações embaixo. Já dá para ver aqui, ó, que nós temos aqui uma série de brotações em seus galhos, né? Nangpin tem essa característica de emitir muitos galhos. Essa planta tem mais ou menos 45 dias e já dá para ver a quantidade de galhos que ela tem. Então vamos continuar aqui com a nossa limpeza, né? Ó. Alguma dessas folhas caem simplesmente, basta você tocar nelas que elas já caem. Ó, essa daqui está presa, está presa. Que está preso, a gente vai cortar com a tesoura. As que estavam soltas nós tiramos, as restantes, como eu falei, nós vamos cortar. Não precisa cortar muito rente não, tá bom? Porque eu quero ver se retirando essas folhas nós conseguimos também ativar alguns meristemas. E se você cortar muito rente, pode terminar machucando esses meristemas. Bom, acabamos então de limpar, né, ou de podar, fazer essa poda foliar. E agora o que é que eu vou fazer? Vou entrar com o meu acaricida. Bom, já estou com o meu acaricida aqui também e nós vamos fazer a aplicação. Como é que eu vou aplicar? Eu vou aplicar em toda a planta. Ácaro, gente, você tem que passar em tudo, tá? Então, ó, no vaso, em toda a superfície da planta, em toda a superfície do vaso. Ok, vamos virar aqui. Pronto. Desta forma, você combate o ácaro de maneira eficiente. Se você aplicar apenas na planta, você vai ter ácaros no vaso, na superfície do substrato e depois ele vai voltar para a sua planta. Então vamos fazer a mesma coisa com essas duas pequenas que estão aqui. Pronto, com isso a nossa aplicação de acaricida finda-se, ok? Mas nós ainda estamos com esta pequena aqui. E ela também vai receber acaricida. O importante, gente, é sempre aplicar na parte de baixo das folhas. O que é que eu faço? Eu viro o vaso é pequeno. E aplico, ó, na parte de baixo das folhas, entre as folhas. Tá vendo? E depois em todo o entorno ou no vaso direitinho. Bom, dessa forma eu acabei a aplicação do acaricida. Acabou? Não, não acabou. Daqui a 3 dias eu volto com mais uma aplicação. Depois, com mais 3 dias, eu retorno com mais uma aplicação, totalizando 3 aplicações e então eu encerro o protocolo. Ao encerrar o protocolo, se eu perceber que continua tendo ácaro, eu vou fazer o quê? Eu vou iniciar um novo protocolo, porém com um novo acaricida. Um acaricida que tenha o princípio ativo diferente do que nós utilizamos aqui agora. Então vamos esperar agora que as plantinhas descansem. Vamos esperar que o acaricida faça o seu trabalho e logo logo nós voltamos para mostrar como é que está a evolução dessa pequena. Voltamos com a nossa Nangpin, né? Hoje tem 50 dias, tem 5 dias que nós promovemos a retirada total de suas folhas e nós podemos ver que os seus primeiros brotos, né, as suas primeiras folhas começam a rebrotar. Então sempre que nós tiramos essa parte de cobertura ou fazemos a poda de cobertura ou a poda de forragem, que é quando nós retiramos as folhas, nós conseguimos ver a estrutura, a arquitetura da planta.
Então com essa daqui não é diferente, dá para ver que ela tem realmente um número enorme de galhos que foram emitidos e que agora estão rebrotando. Então é uma planta que promete ficar lindíssima daqui a muito pouco tempo. E nós vamos estar registrando sempre que for necessário um vídeo novo para estar mostrando a vocês. Porque o que nós queremos, na verdade, é que vocês vejam, acompanhem o desenvolvimento, né, e todos os perrengues que essas plantinhas passam. Então, deu ácaro, a gente vai registrar. Deu algum tipo de fungo, nós vamos registrar. Crescimento de galhos, vamos registrar. Foi feita uma poda, será registrado, para que você acompanhe e veja como é o tratamento ou como é o manejo dessas plantas no seu dia a dia. Assim você termina ficando mais seguro e você vai ficar também mais estimulado a, quem sabe, ter uma planta dessa no meio da sua coleção. Se passar alguns dias, né, nós voltamos para mostrar a vocês o desenvolvimento, né, ou a recuperação da nossa Nangpin. Já dá para ver as suas folhinhas mais claramente. Os seus galhinhos já estão começando a voltar a receber a presença das folhas. Então a tendência é que nos próximos dias a gente tenha essa planta totalmente recuperada. Bom, então ainda falta alguns dias, uma semana e meia, para que a gente feche esse segundo ciclo, que é acompanhar ela entre o primeiro e o segundo mês. Nós estamos aqui no dia 40 e acho que é 49, se eu não me engano, e ainda faltam alguns dias ou uma semana e meia para que a gente possa encerrar. Antes de encerrar o ciclo, a gente volta para mostrar como é que está a nossa Nagpin. Voltamos aqui com a nossa Nagpin, né, para mostrar o desenvolvimento, a recuperação de sua copa. Já dá para ver que nós temos bastante folhinhas brotando, né? Algumas ainda estão um pouquinho tortas. Nós vamos aplicar novamente acaricida nessa planta para que ela venha recuperar todo o seu esplendor, as folhas fiquem todas sem nenhum tipo de deformação ou anomalia. Isso acontece, é uma das características de ataque de ácaro. Mas já dá para ver bem a recuperação de sua copa, a emissão das folhinhas. Então fico muito contente em ver realmente essa plantinha se recuperando. Essas coisas que acontecem, esses ínteres que a gente mostra para vocês, é exatamente para que vocês entendam, vejam, né, vivenciem tudo que essas plantinhas passam. E tudo que nós fazemos para que ela venha se recuperar, e mostramos a recuperação, para que você veja que mesmo ela perdendo suas folhas, como foi o caso da nossa Nangpin, ela vai se recuperar. Então não precisa você se desesperar. Elas vão se recuperar e a prova disso está aqui. Bom, aqui nós temos outra Nangpin. Essa daqui foi a que mais sofreu com o ataque de ácaros e com o acaricida. Para completar, né, aqui elas ficam em sol pleno, né? Agora tá sombra porque são mais ou menos umas 5h30, 5h40 por aí. Bom, o que aconteceu com essa pequena? Além de ser atacada pelos ácaros, além de sofrer com o tratamento com acaricida, digamos assim, ela ainda sofreu, né, um ressecamento, digamos assim, do seu ápice. Então dá para ver aqui em cima que ela simplesmente, né, secou. A parte de cima, todos os brotinhos dela secaram. Mas veja o que é a natureza, né, gente? Olha só o que nós temos aqui. Uma brotaçãozinha aqui. Temos outra brotaçãozinha também aqui desse lado. E possivelmente, querendo sair, nós temos outra brotaçãozinha aqui. Ou seja, essa daqui era uma planta que eu estava realmente triste, porque eu estava dando ela quase que como perdida. Mas não desisto nunca, continuei tratando dela e a resposta está aqui. Então é uma plantinha que com certeza vai se recuperar, que eu vou ter um carinho muito grande por essa guerreira, porque ela já passou por isso tudo e está me mostrando que ela quer sobreviver. Isso, na realidade, acontece com todas as plantas. Ou seja, nunca desista. Por mais que pareça, a planta perdeu tudo, como é que eu vou fazer? A planta vai morrer? Não, continue cuidando. Essas plantas são muito resilientes e elas vão tentar sobreviver, vão tentar achar uma alternativa a qualquer custo. Então, acredite sempre, tá certo? Vamos acompanhar essa pequena para ver também o seu desenvolvimento. Bom, pois muito bem, aqui estão as nossas Nangpin. Como nós podemos perceber, a primeira plantinha, que foi aquela que perdeu totalmente a sua copa,
já está com a sua copa praticamente regenerada. A outra plantinha que posteriormente também perdeu a sua copa está se recuperando aos poucos. A outra que teve a queimadura também vem se recuperando, obviamente que de uma maneira mais lenta. E nós tivemos uma terceira, né? Nós temos uma terceira, que é essa daqui, que foi a que resistiu melhor a tudo que aconteceu. Bom, então estaremos vendo essas plantinhas um pouco mais de perto e vamos ver o que nós podemos concluir a respeito do seu desenvolvimento nesses últimos 30 dias. Lembrando que essas plantinhas estão completando 60 dias, ou seja, 2 meses. Bom, vamos começar por essa daqui, que foi aquela primeira que nós mostramos, ou melhor, a última que nós mostramos, que sofreu uma queimadura no seu ápice, né? Deixa eu virar ela aqui um pouquinho, vou trocar essa placa de lugar que fica mais fácil para a gente. Bom, essa daqui, não sei se vocês se lembram, ela sofreu uma queimadura no seu ápice. Não sei se foi por conta de fungo, não sei se foi por conta do acaricida, ou se foi porque ficou aqui a sol pleno. O que vai comprometer de forma bastante drástica o seu desenvolvimento. Mas ela já vem se recuperando, nós podemos ver inclusive emissão de alguns brotos, né? Pelo menos 3 brotos já estão nascendo e com isso a tendência é que ela venha se recuperar. Vai ser uma recuperação mais lenta, mas enfim, vai ser uma planta diferente. Aqui está a nossa segunda nanquipim. Esta nanquipim daqui sofreu perda de todas as suas folhas. Vocês se lembram? Né? Todas as suas folhas foram amarelando e nós retiramos estas folhas. Dá para ver aqui 2 coisas que são bem interessantes. A primeira, obviamente, é a recuperação dessa plantinha, né? Demora um pouco, ela demorou um pouco mais, mas já está emitindo em todos os galhos novas brotações, né? No ápice de cada galho, na ponta de cada galho, nós podemos verificar isso nitidamente. E a segunda coisa é a quantidade de galhos que essa planta emitiu. Gente, essa planta tem 2 meses, 60 dias, né? Completou 60 dias hoje. Então veja a quantidade de galhos que essa planta tem. Essa planta tem quase 10 galhos. Então para uma plantinha de 60 dias é excepcional. Isso está ligado à variedade da planta, obviamente, né? E à genética dela, né? Apuração genética, melhoramento genético. É uma planta fantástica. Bom, essa daqui é que não sofreu nem poda foliar, não amarelou as suas plantas, resistiu bem tanto ao ataque dos ácaros quanto ao tratamento. Então nós não mexemos nessa plantinha, tá certo? Dá para notar aqui, por exemplo, que o caudex desta planta ficou mais grosso, mais robusto do que as 2 que nós mostramos anteriormente, tá bom? Porque a planta não parou o seu desenvolvimento. No caso das 2 anteriores, ela teve que parar o desenvolvimento para recuperação de suas folhas, para emitir novas brotações. Neste caso daqui, ela seguiu o rumo normal, sem ter que parar para se recuperar de absolutamente nada. Bom, dá para ver que suas folhas já estão mais maduras. Eu vou dar uma viradinha aqui para que você possa entender o que eu estou falando. Suas folhas estão maiores, isso é sinal de bom desenvolvimento. Já não temos a presença visual de ácaro nas suas folhas, né? Aqui embaixo dá para ver algumas folhas até meio deformadas ainda. Isso daqui ocorreu exatamente pelo ataque dos ácaros. Como nós já fizemos um protocolo e estamos iniciando o segundo protocolo, então é muito capaz dessas plantinhas se recuperarem o quanto antes. Bom, outra coisa que nós podemos notar é a quantidade de galhos que essa plantinha também já emitiu. Então nós vamos estar fazendo uma poda foliar nela. Ela não perdeu folha até agora e nós não fizemos nenhuma poda nesta plantinha ainda. Ah, Maurício, você vai fazer uma poda na plantinha que tem 2 meses? Sim, nós vamos começar a trabalhar essa plantinha com 2 meses. E o que é que nós vamos fazer? Uma poda foliar.
mas isso nós só vamos estar mostrando na próxima temporada. Então você vai ficar aí e vai acompanhar conosco como é que vai ser essa poda. E finalmente a nossa última Nangbin. Essa daqui foi aquela Nangbin que nós plantamos em um vaso maior para ver o seu desenvolvimento, ou seja, para ver se ela iria se desenvolver melhor do que as demais. Esta plantinha, como nós falamos anteriormente, perdeu todas as suas folhas, perdeu toda a sua copa por conta de ataque de ácaro e protocolo que nós fizemos com a acaricida. Às vezes acontece. Mas já está mostrando que a sua copa está sendo regenerada, está sendo reconstruída. Então, é muito interessante essa plantinha, dá para ver aqui que ela tem também bastante galhos. As suas folhas estão pequenas porque elas ainda estão começando a brotar. Lembrando que tem 15 dias, né, que essa planta estava sem copa ou sem folha nenhuma. Praticamente a gente não consegue ver os galhos na parte superior, né, na sua parte aérea. Não conseguimos ver o ápice do caudex pela densidade de galhos ou quantidade de galhos e pela densidade de suas folhas. Bastante folhas, bastante galhos. Nós podemos entender a densidade da sua parte foliar se nós pegarmos e colocarmos aqui do lado dela a sua irmãzinha. Então, dá para ver exatamente que nós temos muitos galhos e esta daqui também vai ficar da mesma forma desta outra daqui, assim que suas folhas se desenvolverem um pouco melhor. Outra coisa que nós também vamos poder perceber é que as folhas da nossa amiguinha também tendem a se desenvolver e ficar como as folhas aqui da nossa outra amiguinha. Ou seja, nós podemos ver que esta plantinha daqui tem folhas maiores, estão mais desenvolvidas do que nossa amiguinha aqui. E isso se dá por quê? Ora, porque esta plantinha daqui não perdeu sua copa. Essa plantinha aqui desenvolveu a sua parte aérea, né, sem nenhum tipo de problema, enquanto esta outra pequena aqui perdeu sua copa inteira. Então, as folhas dessa planta não são desse tamanho. As folhas dessa planta vão ser como essa daqui. Vão se desenvolver e vão ficar maiores. Tá bom? Mais uma vez estamos com todas as plantinhas aqui reunidas. Dá para ver que esse experimento do vaso maior, a gente não conseguiu uma resposta tão clara como nós queríamos de desenvolvimento, porque a sua plantinha, ou porque esta plantinha teve um comprometimento aéreo. Nós podemos ver que em relação a esta plantinha daqui, né, ela se desenvolveu menos do que essa, o que é normal porque ela teve que parar para se recuperar ou para recuperar a parte aérea, tá certo? Então a gente não pode levar em consideração, mas vamos ver o que vai acontecer a partir de agora. Bom, estão todas reunidas. É uma planta que me agradou muito o seu desenvolvimento, eu achei que ficou dentro do que nós podemos chamar de satisfatório. Né? A quantidade de galhos que essa planta emite é algo absurdo, vale muito a pena. Quem gosta de trabalhar a parte aérea, ou fazer condução, ou até mesmo para bonsai, enfim, se você quiser ter uma planta com muita flor, talvez uma das minhas indicações ou uma das minhas sugestões seria essa plantinha chamada Nangbin. Por quê? Nós sempre lembramos que cada galho é um ponto floral. Quanto mais galhos a sua planta tiver, mais flores esta planta vai lhe dar. Então a Nangbin é, sem sombra de dúvidas, uma planta excepcional, uma planta fantástica para quem quer trabalhar copa e ter grande quantidade de flores. Muito bem, então chegamos também ao final de mais uma temporada onde nós mostramos para vocês a Nangbin, o desenvolvimento dessa nossa plantinha nos últimos 30 dias ou no seu segundo mês de vida. É uma planta que eu recomendo, é uma planta que está a seu alcance, basta visitar nossa loja que fica no www.salvadoradenio.com.br, visitar
ver as sementes que nós temos, das espécies, das variedades, ver aquela que você, ou escolher aquela que você mais gostar, mais se identificar, adquirir, plantar e ser muito feliz. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, espero que tenham gostado da nossa plantinha, que foi a nossa vedete, a nossa estrela de hoje, e espero que vocês continuem assistindo a nossa série. Não é do Netflix, mas é aqui do canal Salvador Rosa do Deserto. E você já é inscrito no nosso canal? Já é? Muitíssimo obrigado. Não é ainda? Que tal se inscrever agora? Basta vir aqui embaixo no botão inscreva-se, apertar e você então fará parte dessa nossa família chamada Salvador Rosa do Deserto. Se quiser, deixe ativado também o sininho de notificações, assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece no universo dessas plantinhas aqui em nosso canal. E se achou que foi interessante, tirou alguma dúvida ou despertou alguma curiosidade, deixe o seu like. Caso tenha ficado alguma dúvida, ou caso você queira fazer alguma pergunta, algum questionamento a respeito dessas plantinhas, um elogio ou até mesmo uma crítica, basta registrar aqui embaixo em nossos comentários que eu vou ter o maior prazer em ler e lhe responder. Bom, quero agradecer a você que acompanhou o nosso vídeo até agora, agradecer também a você que se tornou membro do nosso canal, aos nossos amigos e parceiros. Vou ficando por aqui, mas já deixo o meu convite para que nós venhamos a nos encontrarmos novamente aqui em nosso canal na próxima semana, no lançamento de mais um episódio da nossa série, aos sábados no lançamento de mais um vídeo ou em uma das nossas lives que acontece sempre às terças e quintas-feiras. Vou ficando por aqui, mas como eu sempre digo, beijos a quem é de beijos, abraços a quem é de abraços e a quem for guloso como nós dois, beijos e abraços. Até lá e bye bye.